Hoje, no Vozes do Underground, a gente tem uma convidada massa pra caralho, Suzane Hecate. Saudações. Como que você Olá, tá? tudo bem, tudo bem. Obrigada aí pelo convite. Uma honra poder estar aqui, Ali. A honra é nossa, da Dark Rádio, Vozes do Underground também está te recebendo aqui, Suzane. E apresentando um pouquinho a respeito da Suzane, acho que a grande maioria de vocês já conhece ela pelo miastenia, mas além do miastenia, a Suzane é muito além, né? É professora da UNB, né? Historiadora, pesquisadora, também teve passagens de bandas como Mitológica, Post Towers, né, Su? Isso. A intimidade aqui já é sua. Pode ser, tá ótimo, tô gostando. E também teve outras bandas, né? Você tocava teclado no Onfalos, essa banda eu não conheço, mas é Onfalos ou Onfalos? Como que Não chama? falo. É, um falos. No mitológico não falos, eu fui session apenas. Foi só para shows. Ah, legal. São bandas aí, né, que a gente... O Mitológico, por exemplo, poxa, eu sou fã, assim, né? Então... E entre outras participações aí no cenário underground. E nesse episódio a gente vai abordar uma temática que tem a ver, mas não tem a ver, né? Mês de maio, a gente vai estar fechando o mês aí, esse episódio está indo para o ar no fim do mês de maio, mas a gente não pode ignorar que foi o mês das mães. Então, o intuito dessa gravação, dessa entrevista no Vozes, episódio 11, é trazer um pouco da história, além da Suzane Hecate, a porta-voz do Miastenia, com a temática ancestral e a sua bagagem histórica. Por que não falar da mãe, mas no viés menos comercial da coisa, né? A figura materna, mas não só isso, né? Então vamos dar início a essa entrevista. Suzane, saudações. Prazer em te receber novamente. E como assim, a gente já citou um pouquinho da tua história aqui no começo, né? A tua passagem não só no Miastenia, mas no mitológico, no Onfalos. E também tem muito além disso, né? A pessoa Suzane. Como que você começou esse interesse? Assim, pergunta padrão do programa, não pode faltar. A gente sempre entra no início, na cerne do negócio, né? Então, assim, como que foi esse teu contato, primeiramente, com a música? Como que você começou a se interessar pela música extrema? Como que foi essa cronologia, vamos dizer assim? E como que você foi juntando os interesses também, né? A arte, a história, a música, o registro da história na música. Você quer comentar um pouquinho da sua trajetória com a gente? Bora lá, bora lá. Então, eu não sou nada nova, né? Sempre falo, nunca escondo minha idade, eu tenho 50 anos, né? Só de miastenia tem mais de 32 anos, né? Então, isso que eu Não, montei a muito, isso que eu montei a eu, banda com 5 anos, hein? eu sou péssima em esconder o choque. Você, nossa, eu não sei se as pessoas levam isso como elogio, mas você tem uma aparência bem jovial. Eu acho isso bom. O metal que rejuvenesce a gente, né? E então, assim, a minha infância e adolescência, entre os anos 80 e 90, eu sempre gostei muito de música. Meu pai também sempre estimulou a tocar. Eu, com 10, 11 anos, fiz aula de piano, né? Fiz canto de coral. Então, tive essa iniciação musical, né? Embora meu pai, né, quisesse que eu seguisse, fosse pianista, porque ele é protestante, né, adventista. Então, ele esperava que eu fosse tocar na igreja, né? Mas Nossa, sempre fui muito rebelde, né? Então, minha infância foi nesse ambiente, mas sempre de muita briga, muita rebeldia, porque eu não queria ir para a igreja, não queria usar saia. Então, já tinha um pouco disso também em mim, dessa rebeldia anticristã, né? Essa revolta. E daí, eu sempre gostei muito de música pop dos anos 80, na época, gostava muito de Cyndi Lauper, né, Madonna, e rock nacional, né? Gostava muito de rock nacional, cantava em português, né? Então, aqui a gente é Brasília, né, cara? Então tinha Legião Urbana e outras bandas aqui também que eu escutava bastante na minha infância e nessa passagem para adolescência. Então já tinha um gosto também por rock, né? Eu gostava de muitas bandas de rock aí também do final dos anos 80.
gostava de ficar gravando as músicas, tinha fitinha, né? E isso foi, meu contato com metal extremo, ele se deu mais na escola, né? Também fui conhecendo pessoas, colegas, né? Trocando material. Então, quando estava no chamado segundo grau aqui, né? Eu tive contato com a demo do Mystify, com material de muitas bandas de grindcore, porque eu estudava numa escola aqui no Guará, que tinha uma galera, né, que curtia muito death metal. Então, o Guará, em Brasília, é o berço das bandas de death metal aqui, das antigas, né, que é o Embalmed Souls, o Nauseous Surgeries, a Valhalla. Então, eu cresci ali vendo essa galera já adolescente. Eu era criança e eles já eram adolescentes e tinham banda, né? Então eu cresci vendo também essa galera do death metal. Então, Brasília já tinha, né, essas bandas por aí, então isso também chamava a atenção, né? Inspirava também de alguma forma. Mas aí eu fui conhecendo, né, as bandas e meu contato com o metal extremo se deu aí na minha adolescência, né? Então, algo que eu me identifiquei muito, né? A música extrema e, sobretudo, a temática, né, extrema, algo que sempre me chamou a atenção, é algo que tinha a ver comigo, né? Então, e daí eu cheguei ao black metal, né? Então, no final dos anos 90, o black metal foi algo também que me impactou bastante, porque eu falei, cara, é isso aí, é algo que eu me impactei porque tinha um conteúdo anticristão, né, anti-religião, que era algo que me inspirava. No começo, em 92, 93, eu cheguei a tocar grindcore, eu comecei no metal tocando baixo, né, como baixista, e eu não queria, ainda não era o teclado, né? Não era a vez do teclado, mas eu fui tocar baixo numa banda chamada Afonia, que era uma banda de grindcore. E aí eu conheci o Mick Antecurso, que é o Anderson, né? Que foi batera do Miastenia por muitos anos, e ele tocava também nessa banda, e a gente, eu gosto de death metal, ele, eu também. E a gente estava também, na época, já se influenciando muito por black metal. E daí falei, vamos montar uma banda. Então, em 94, a gente se juntou com o Vlad e a gente montou o Miastenia. E eu sempre costumo dizer, sempre falo isso, né? Porque eu montei o Miastenia no dia que eu passei no vestibular para História, né? Então, foi algo que caminhou paralelamente, essa minha carreira como historiadora e a banda, né? O Miastenia. E nesse início, então, a banda, ela surge com uma proposta também um pouco death metal, death black metal, né, misturando, mas vai ganhando uma identidade porque na medida também que eu fui estudando e fui idealizando também o Miastenia, tinha essa proposta não era uma banda com temática luciferista, e aqui no Brasil a maior parte das bandas de black metal são bandas com temática mais satanista, luciferista, e isso também me fez querer estudar muito também isso, né, porque como eu tinha muito esse sentimento anticristão, antirreligião, muito crítico, eu comecei a estudar muito também essa história de sobreposição do cristianismo ao paganismo no Ocidente, né? E isso também foi me levando a perceber também esses processos de demonização, né? De demonização das culturas pagãs que não estavam de acordo com a ortodoxia e os preceitos cristãos, com os valores cristãos, né? E aqui na América isso se dá no período da colonização, né? Da conquista. Então a gente teve um processo aqui também muito agressivo de violência, né? De intolerância religiosa, misturado com racismo também, né? Contra indígenas, contra africanos que, né, foram trazidos para cá escravizados. Então, esse processo também me chamou muita atenção. E era um momento, assim, no início dos anos 90, que algumas bandas de dentro do black metal, né, começam também a falar de temas pagãos, né, como Rotenkrat, por exemplo, falando de helenismo, né, e outras ali na Noruega falando de viking, né, então começam a trazer celtas, vikings, para suas temáticas, né? Então, assim, escapando um pouco daquela, né, desviando um pouco daquela temática luciferista, satanista, começaram a buscar, o Bathory, né, também que é uma grande referência, né, começaram a buscar nessa temática de paganismo antigo dos seus respectivos países, né? Algumas bandas até cantando na sua própria língua, né? Isso tem muito disso no black metal ainda, né? Então, dentro do black metal, dessa vertente mais obscura, você tem mais um subgênero que é o Pagan Black Metal, né, que vai atrás
que vai atrás desses valores antigos, dessa ancestralidade, né, em busca daquilo que foi demonizado, na verdade, aquilo que foi visto como luciferista, como satanista, como mal, né, aquilo que foi negado pelo cristianismo, buscando essa essência mesmo do que foi visto de maneira preconceituosa, como errônea, né, pela cristianização, pelos cristãos, né. Então, é nesse caminho aí que o Miastenia vai seguindo, e também com uma proposta de cantar em português desde o início, né? Então, a gente cantando em português também, seguindo essa tendência. Então, tinha uma tendência desse subgênero, né, dentro do black metal, pagan black metal também, que, infelizmente, muitas bandas também que foram por esse caminho, que vão, né, também ainda por esse caminho, tem um viés mais nacionalista, né, algumas bandas até que desembocaram em nazismo, né, porque elas vão começando a resgatar esses valores ancestrais de suas regiões, de seus países, e começam também a desenvolver esse espírito mais radical, racista, nacionalista em relação a outros, né? Então, tem vários problemas, né, no nosso subgênero, né? O próprio black metal é um gênero muito maldito, e no Brasil acho que ele é muito incompreendido, né? Porque o black metal, ele tem um ódio, uma raiva, e o modo como isso é interpretado ou expressado, né, isso varia muito, né? Então, de grupos que vão buscar isso no antigo paganismo, a outros que vão buscar numa religiosidade realmente satanista, luciferista, né, que é um cristão invertido, né? Você vai ter também isso, mas você vai ter pessoas buscando o mal como sendo o nazismo, como sendo o nacionalismo, como sendo a xenofobia, né? Outros tem até banda bolsonarista, né, que vê o Bolsonaro como mal, né? Então, bandas de black metal que beiram também, né, esse lado problemático, polêmico também do fascismo, né, ao trazer isso como uma expressão de raiva, de ódio, ou do que seria o mal, né? Então, há muitas interpretações do que é o mal, e isso varia muito, há muitos valores, né? Sim. Por isso, então, é um gênero muito polêmico, né? Onde a gente também é visto até de maneira estereotipada. No Brasil, eu vejo assim, acho que os brasileiros, de modo geral, né, no público metal, têm um grande preconceito. Muitos falam assim, eu não gosto de black metal porque, né, por conta justamente desse conteúdo anticristão, porque nós vivemos numa sociedade bem, bem moralista, né? O brasileiro ele é super moralista, cristão, né? Então, o black metal aqui, eu acho que não teve tanta repercussão, né? Há uns 20 anos atrás, parecia que teve uma abertura, porque as bandas na Europa ganharam espaço, né? Na Noruega, e isso chamou atenção, e aqui sempre repercute muito nessa coisa eurocêntrica, né? Então, repercutiu de alguma forma, isso deu alguma visibilidade para a gente, mas aos poucos isso também foi diminuindo, né? E hoje assim, o black metal continua muito underground, embora tenha influenciado muito a estética do metal, da cultura pop, né? O black metal, mais que seja visto, né, de maneira maldita, problemática, ele lançou muita inspiração, muita agressividade para muitos outros gêneros, subgêneros do rock, do metal, tem a sua importância aí também, né? Enfim, fui falando dessa carreira, dessa trajetória, e foi em 94, né, que o Miastenia surgiu, né? Então, a banda que já tem aí mais de 30 anos, né? Comecei tocando grindcore, tocando baixo na banda de grindcore, mas logo a gente já montou Miastenia e fui indo, né? E essa carreira foi paralela, como você falou da questão acadêmica, foi paralela à minha carreira como historiadora. Então, eu trouxe esses meus estudos históricos também para compreender mais desse universo, que é um universo temático da música obscura, dessa música maldita. Então, eu quis estudar muito sobre bruxaria, feitiçaria no campo da história, né? A historicidade daquilo que foi visto como demoníaco, perverso. Então, eu fiz mestrado, doutorado. O meu mestrado foi sobre o modo como os colonizadores espanhóis viram a religiosidade inca. Então, era algo que já me chamava muita atenção, essa coisa de demonizar a América como inferno, né? A cultura do outro como fábula demoníaca, perversa, tirânica, né? Como
Então, esse tipo de imaginário colonial, eurocêntrico, cristão, foi algo que sempre me marcou muito também. Como falei aqui, desde da minha infância, da minha trajetória também, né, de família e tudo, essa coisa da religião ser muito imposta, né, do cristianismo ser muito. Então, eu quis também compreender esses processos na história, e isso também me levou para o black metal, né, essa rebeldia, essa contestação desses valores que, né, opressores mesmo. Meu pai também sempre foi muito rigoroso com isso, dizia que em casa era o lugar de louvar a Deus e que não queria saber dessas músicas. Então minhas coisas eram todas escondidas, guardadas, né, minhas fitas todas guardadinhas, porque se eu esquecesse uma fita lá no som, no outro dia ela estava jogada fora. Então, acontecia isso. Então, eu tive muitos conflitos com meu pai, fiquei anos também sem falar com ele por conta dessas palhaçadas de igreja, de religião. Ele sempre foi muito religioso, muito radical, mas sempre uma boa pessoa, né? Coisa de pai que quer mudar seus valores, que acha que eu estou no caminho errado, né? Uhum. Eu tive que fazer um monte de coisa correta, né, para não se ferrar na vida, para não ter que dizer, tá vendo, não tá com Deus, né, quem não tá com Deus, tá que o diabo tá ferrado, né, então, sempre tentando fazer o melhor, né, para não ninguém jogar na minha cara que era porque eu era anticristã. Então, isso também me marcou muito também no black metal, né, de seguir esse caminho, ou seja, tudo tem a ver também com as minhas vivências, né, sempre fui uma pessoa, né, ligada a essa rebeldia mesmo, em relação aos valores cristãos, como mulher, principalmente, porque a igreja é um lugar extremamente moralista para as mulheres, né? Para a gente deve se vestir, o que a gente deve ouvir, né? Como a gente deve se relacionar com os homens, né? Na sociedade. Então, isso sempre me revoltou. Então, acho que por aí que eu fui para o black metal, um espaço de contestação, um espaço onde a gente expõe a raiva mesmo, né? A maneira de cantar agressiva, a música ríspida, né? Com trechos agressivos, com trechos melancólicos, né? Tem a ver também com essa rebeldia, ao mesmo tempo uma tristeza, uma raiva, né? que sombria, uma coisa muito sombria também que a gente traz para esse universo da música black metal, né? Então, por aí a trajetória, né, que me leva até hoje, 50 anos, ainda está nessa. É claro que lá para cá tanta coisa acontece, né? Então, nossa, assim, tipo, eu acho interessante que cada entrevista, eu sempre falo isso, eu repito, porque é sempre assim. Cada entrevista, ela vem no momento certo, porque é uma identificação que você tem ali, né? Então, assim, não é uma coisa de uma via só, não é só o entrevistado. E eu percebo que ao longo assim, a gente já está no episódio 11, mas tem um cerne comum, que é a revolta gerando uma identidade, né? Porque, no fim, tudo isso que a gente está conversando é uma busca interna do quem sou eu. Você concorda? Sim, claro. E eu dei uma stalkeada no seu perfil, e eu acho que você é de fevereiro. Não, sou de agosto, sou de virgem. Então eu confundi Não, as de agosto, coisas, sou desculpa. virginiana. Não, eu confundi, então nem vou trazer esse papo de astrologia, assim, porque eu já estava na minha mente, nossa, ela é aquariana, já estava nos outros planetas, assim, mas, assim, você já meio que respondeu a outra pergunta. Você falou? Qual que é o signo que seria? Acho que é aquário, né? É aquário, que eu sou aquariana. Eu tenho ascendente em aquários, aí pode ser o que eu aparento. Então, você então não está errado, eu aparento ser o ascendente, não é isso? Então... eu não entendo, mas eu acho que eu vi no seu Facebook. Né? Eu vi no seu Facebook e eu tenho essa impressão que eu vi em fevereiro lá. Eu falei, é aquariana mesmo, ó. Cara. É a aparência que eu tenho, é isso mesmo. Legal. Mas que eu ia falar a respeito do assim, nem levando no cunho místico, nem nada, mas assim, as características das pessoas mesmo, né? Porque às vezes a gente vem numa família que é tão tradicional e eu tô me incluindo nessa porque também tem um viés cristão aí na família. Acho que é típico do brasileiro também, né? A mistura do Brasil com o Egito ali, né? E falso moralismo. É uma sociedade de falsos moralismos, assim, exagerados, né? Hipocrisia total. E aí você pega uma mina que tá no metal extremo, né? Botando assim poucas palavras.
É óbvio que teve problema na família, porque uma hora deu choque. É o pai machista, é a mãe Amélia, é não sei o quê. Tem alguma coisa aí. Mas o que eu ia falar de tudo isso, eu já me perdi. Entendeu, né? Mas é a questão de quebra de padrões, quebra da tradição. Porque o black metal, né, que é o nicho que a gente se identifica, apesar dessa busca do tradicionalismo ancestral, ele, ele quebra as porteiras assim, tá, essa sociedade que está sendo imposto, eu não me enquadro. Mas e aí? Agora que eu já sei que eu não me enquadro nisso, quem eu sou? Quem sou eu? E aí entra nas filosofias, né? E aí vai a busca. E aí você falou da maldade, né? Essa questão da maldade, assim, eu interpreto muito pelas sombras, né? Assim, a gente anda pelo caminho das sombras. E dentro da sombra tem um abismo, né? O cara pode se perder ou não. Ou você anda junto com a sombra, ou você se perde nela, né? Então, a maldade é essa, assim, na minha visão, né? E Ainda aí, tem, ainda tem desculpa. pensado muito, Oi? pensado muito. Você falou uma questão aí da ancestralidade e você usou também o termo tradicionalismo. Aí eu fiquei pensando aqui, falando, né, do que eu tinha dito aqui, que a ancestralidade para os países, né, perfeitos, né, de sociedades harmônicas, né, eles buscam nessa ancestralidade uma referência muito conservadora, né, de família, de passado, né, que é o que, para a gente, o eurocentrismo, a história eurocêntrica mostrou muito do que seria essa referência de ancestralidade. Aqui não. Aqui, essa ancestralidade, até que eu estou falando, né, de um mundo antigo, até anterior à colonização, ela não é nada tradicional, ela não é nada conservadora. Diferente dessa ancestralidade que eles buscam lá nos vikings, que eles buscam, né, nos anglo-saxões, eles vão buscando na Europa. Aqui, essa ancestralidade nossa, ela é totalmente desviante. Ela é esse malvado, ela é esse demoníaco, porque ela abre o nosso mundo em possibilidade. Então, assim, essa ancestralidade, ela me atrai não porque ela tem uma conexão tradicional, conservadora, espiritual, não, porque ela é muito plural. Né? A gente olha para esse passado em busca de referências outras, completamente diferentes do que, por exemplo, do que as mulheres poderiam ser. Né? Porque as referências conservadoras tradicionais estão sempre reforçando aquele papel das mulheres como mães, dona de casa, né? E aí essas referências de ancestralidade que eu busco no Minha Senia são aquelas que foram apagadas, que foram silenciadas, né? De mulheres guerreiras, de mulheres que puderam ser rainhas, governadoras, de um mundo onde homens e mulheres, né, fosse mais harmônico, não de uma maneira romântica, porque esse passado ancestral também é cheio de guerra, de competição, de egoísmo, de luta por sobrevivência. Inclusive, o álbum Espíritos Rupestres, a gente fala disso, né, desses conflitos, dessa luta por sobrevivência também no passado. Então, também não é algo romântico, também não é algo, não é essa busca, como muitas bandas também de pagan black metal fazem em relação a um mundo perfeito antes do cristianismo na Europa. E o nosso aqui, muito pelo contrário, não é nada desse perfeito onde você vai buscar um núcleo conservador da família, da nação. Não, a gente vai... Esse passado ele é totalmente desestabilizador. Ele é totalmente plural, ele abre a gente para o questionamento do que a gente é hoje no presente. Então, quando eu penso essa conexão com a ancestralidade, é isso que você está falando, de entender a nós mesmos, de construir nós mesmos no presente, é porque esse passado abre um mundo para a gente. E aí, como historiadora, né, tem essa consciência histórica de olhar para o passado para poder abrir, assim, para poder se conhecer melhor e ampliar nossos horizontes futuros. É sempre pensar na relação passado, presente e futuro. Não que seja algo religioso, Sim. algo muito religioso. Não, Eu não não, sei. é simbolismo, né? É, Oi? Desculpa, não é entendi. algo mais simbólico, é algo mais de aprendizagem mesmo, onde a gente busca, isso está falando, referências Sim, identitárias, muito mais do que espiritualidade, muito mais do que crenças mágicas, religiosas, né? Assim, o que eu busco é exatamente isso, são referências que nos fortalecem no presente. É algo maior do que, assim, é algo que é mais constitutivo de nós mesmos
do que apenas espiritualidade ou religiosidade de uma religiosidade antiga. Embora nessa religiosidade antiga, nessa espiritualidade antiga, a gente busque referências também de outras formas de pensar nós mesmos, de pensar nossa relação com o mundo, com a natureza, com os animais, que também são aprendizagens que nos constroem. Muito mais do que aquela coisa de crendice, sabe? Eu acho que eu tô um pouco... Sim. Embora o black metal seja uma música muito religiosa, nesse sentido, muito carregada de espiritualidade, minha Zênia tem isso, mas é muito mais como uma forma de aprendizagem a conexão, e uma conexão que nos constrói, mais do que uma conexão mágica demais, assim, sabe? Não sei se está entendendo de espírito. Então, eu estou entendendo e está me abrindo outros pensamentos e outras reflexões sobre o significado que a gente dá às palavras. Sim. Porque quando a gente fala, por exemplo, a pessoa é religiosa, a gente já alega no julgamento que, então é uma pessoa beata, é aquela que é o que está ali com o texto na mão, não sei o quê. E às vezes a gente tem essa interpretação, e eu falo de modo geral, porque é um senso comum do que ser espiritual é aquilo. Mas, na verdade, agora que a gente está tratando de ancestralidade, que são culturas que foram apagadas, às vezes o ser espiritual é ser apenas ser humano, um ser humano que tem o contato, assim, eu tenho a divindade como um guia, a divindade que eu falo assim, no sentido, assim, somos humanos, mas assim, deve ter alguma coisa aí que está me guiando, né? Mas nisso, eu respeito a natureza, porque eu sei que eu preciso dela e eu sou apenas um mero humano. Então, assim, não tratar o espiritual como algo além do que já se é. Eu estou entrando nas brisas aqui, Suzane, não. Agora... Abrir os portais. Mas assim, eu acho que o resumo disso é ser um ser espiritual não quer dizer que você está além da matéria, mas que você é ali parte da matéria, né? Que tudo é tudo. O tudo é a mesma coisa, né? Então, assim, é porque eu acho que as pessoas elas tendem a confundir assim, eu vou ser uma pessoa espiritual, então eu vou ser um guru espiritual, que eu só vivo lá, a mente está lá, sei lá onde. E esquece do que você está aqui, sentado, conversando com o seu entrevistador. Ou com a entrevista. A gente vive numa cultura cristã moderna que tem muito essa separação entre corpo e alma, e que espiritualidade é devoção e submissão a um Deus supremo maior do que você, e que ele rege tudo e ele te castiga. Você tem que seguir normas e regras. Quando a gente pensa nessa espiritualidade ancestral, a gente pesquisa sobre isso, principalmente de povos, sociedades pré-colombianas, indígenas mesmo do tempo presente, a gente vê que essa espiritualidade, ela é uma cosmopolítica, ou seja, todo o cosmos, todo o universo, eu aqui, o presente, os animais, a natureza, está tudo interligado, ou seja, não há essa separação entre corpo e alma, né? Ou seja, o corpo, como é no cristianismo, o lugar do pecado, e a alma, que é o lugar de salvação, de redenção. Não, corpo e alma estão integrados, né? Os astecas, né, já pensavam bastante isso, né? Rostos sábios, corações firmes, né? O que você demonstra também no seu corpo é também o que está na sua alma, né? Não tem essa separação. A gente vive por inteiro as coisas, e essa cosmopolítica é de que está tudo interligado, né? Então você não separa natureza de humano, como é na lógica cristã colonialista, né? De que nós somos superiores aos animais, à natureza, por isso nós temos que explorar, dominar, que é a lógica do pensamento moderno cristão, né? E dentro desse pensamento indígena, pré-colombiano, de boa parte mesmo das sociedades, né, indígenas da América, a gente tem essa junção de tudo isso. A gente é parte desse universo, a gente assim, a natureza, o rio, o lago, a montanha, todos eles também têm direitos, e a destruição de tudo isso também nos afeta. Ou seja, para os incas, por exemplo, um ancestral poderia ser uma montanha, poderia ser um lago. Então, de ver também essa ancestralidade nos lugares, na natureza também, né, na paisagem. Então, isso é algo muito diferente de um pensamento cristão, moderno,
e que eu acho que é de onde a gente tira muita inspiração, de onde a gente tira uma espiritualidade que ela é muito mais ampla do que apenas uma devoção de sentar aqui e rezar, né, para um Deus, né, ou para um santo, mas ela é muito maior, porque ela está ligada à nossa forma de ver, de pensar o que nós somos, a maneira como a gente se relaciona, né? Então, vai um pouco mais além dessa espiritualidade cristã, porque ela é sabedoria, né? Ela é sabedoria e prática o tempo todo, né? Nossa, os assuntos. Ó, só para contextualizar o pessoal que vai estar assistindo isso, o sábado, 16 de maio, 8h40 da manhã. As conversas. 8 horas da manhã a gente falando isso aqui. Não, é que assim, eu vou longe, a gente assim, se der corda, eu vou. Mas assim, voltando um pouquinho aqui, então, para né, a realidade, vamos lá. Toda essa conversa, né, da busca do quem sou eu e da integração do todo, e a gente falando também, assim, tudo isso surgiu da questão família, né, do papel feminino, o que é a mulher, assim, a mulher dentro desse contexto cristão implementado aí, é a submissão, né, a figura da mulher submissa, da mulher que tem que estar servindo e tal. E eu acho que o que atrai a gente, então, para a música extrema é essa quebra de padrões, né? Quebra dos grilhões, assim, né? E a pergunta é, né? Isso. Falta, senão a gente senão desvia. Não, é isso, eu tô entrando lá, tô chegando lá. A pergunta é por que você escreveu naquela revista Feminilidades Extremas, Gênero, que foi o material que foi baseado nessa pergunta, essa questão da feminilidade extrema, né? Então, assim, tudo isso que a gente introduziu aqui para você, que está parecendo uma conversa de louco, é para chegar nessa pergunta. Mulher no gênero do black metal, assim, mulher na música extrema, né? Você acredita que é uma forma de ressignificar, então, tudo que isso que é imposto para nós meninas daqui, assim, nessa sociedade que fala tanto assim que a mulher tem que ser aquela que vai lá casar, ter filho, cuidar, passar, lavar? Você acha que isso é uma forma de reconectar? Então, assim, não, eu não quero nada dessa porra aqui. Não é para mim. É isso mesmo. O metal extremo, né, e aí vindo de uma cultura metal hiper masculina, onde a agressividade, né, a própria agressividade da música metal, ela por muito tempo sempre teve essa identificação com a violência, com a agressividade do masculino, inclusive cantar com vocal extremo, com vocal rasgado, gutural, é considerado como assim, o vocal masculino, né, como se isso fosse uma característica natural apenas dos homens, né, ser agressivo, ser obscuro, né, ser agressivo. Então, isso dentro da concepção tradicional de gênero, né, o feminino ele tem que ser o oposto. O feminino ele tem que ser frágil, materno, amoroso, delicado, emotivo, familhinha, né, mãezinha. Então, voltada para esses papéis. E aí, dentro as mulheres na música extrema, chegam na música extrema já rompendo com isso. O fato de você já curtir esse tipo de som, você já... né, se subjetiva, né, ou seja, já absorve padrões, referências identitárias que não estão conforme a norma inventada, porque isso é uma invenção, não existe natureza masculina nem natureza feminina. Né? Historicamente, a gente já estuda isso, a gente sabe como que ser homem, ser mulher, em diferentes épocas e lugares, sempre foi coisas completamente diferentes. Então, o nosso mundo cristão, né, moderno, colocou isso, que ser homem é ser agressivo, violento, é ser corajoso, os homens são corajosos, são guerreiros, são fortes, enquanto as mulheres são frágeis, emotivas, né, amorosas, cuidadoras, né, criou-se essa binariedade hierárquica, ou seja, essa separação entre homens e mulheres, né, de maneira hierárquica. E quando a gente vai para a música extrema, a gente está sendo atraída por um universo de agressividade e de raiva que foi negado para as mulheres historicamente no Ocidente. Né? A mulher com raiva, a mulher que busca até mesmo uma outra espiritualidade,
né, historicamente ela foi bruxa, feiticeira, ela foi queimada viva em praça pública, né, no século XVI e XVII aí, foi perseguida Sim. por isso. Então, negaram para a gente essa possibilidade de se expressar também com raiva, agressividade, violência, né? E na música extrema, né, a gente toca uma música agressiva, a gente compõe música agressiva também expressando esse lado que também as mulheres têm, todo mundo tem, né? E então muitos ainda veem isso com suspeita, às vezes por achar que as mulheres nada têm a ver. Então, assim, muitas das críticas, né, dos homens ou de desconfiança em relação às mulheres é justamente isso, porque eles estão acostumados, de repente, com mulheres, né, que seguem esse padrão no universo que diz isso, que as mulheres devem ser assim, frágeis, emotivas, mulheres devem cantar, a voz feminina é uma voz angelical, né, as mulheres devem cantar com vocal limpo, né? Então, fazer um vocal agressivo, gutural, que isso daí tanto homem quanto mulheres conseguem fazer, né? Porque dominando técnicas, né? Com uma tosse, a tosse é igual para todo mundo, né? Então, fazendo isso, eles vêm com desconfiança e isso causa medo na sociedade, causa medo porque você está vendo mulheres que não estão conforme as regras, mulheres que estão indo para música agressiva, que estão usando dessa música agressiva para expressar raiva também, ódio, contestação, ou trazer valores, né, que não estão conforme os padrões. Então, é um espaço, por isso que a gente fala, é um artigo, né, capítulo, na verdade, um capítulo de livro, publicado por mim e a Thais Braine, que é uma antropóloga. A gente fez uma pesquisa sobre as imagens das mulheres dentro das letras de metal extremo produzido por mulheres, em busca de como elas trazem referências identitárias femininas para dentro dessa música que é extrema. E que feminino é esse que consegue performar, que pode performar dentro desse espaço de agressividade obscuro, sombrio, de violência, né? Então, são imagens de bruxas, são imagens de mulheres guerreiras, são imagens de mulheres assassinas, de mulheres perversas, né? E que é interessante, porque isso são referências identitárias para as mulheres que estão rompendo com aquele padrão, né, de que só os homens, né, são os guerreiros, só os homens são os grandes, os reis da violência e da agressividade, né, e elas estão trazendo também para expressar nesse espaço. Então, esse é um capítulo nosso publicado, está lá no meu Linktree, né, quem tiver interesse também em ler, né, foi um capítulo, a gente tem 2 capítulos publicados, né, sobre esse tema, né, das referências femininas, dentro do death, black metal, né, falando sobre isso. Então, mostrando como é que esse feminino aparece dentro da música extrema também para as próprias mulheres, né, que compõem, né? Não, muito legal, assim, porque, inclusive, se você quiser deixar o link, eu posso estar deixando na descrição aqui, para o pessoal tá fazendo essa leitura. Eu acho que é muito importante também, porque, assim, as pessoas também têm que entender, nós também temos que entender que é o seguinte, além de quebrar, é o mito da caverna, né? Você sai da caverna, mas depois que você chegar lá fora, e aí? O que eu vou fazer com esse tanto de possibilidade também? Então, assim, não é só um encontro consigo mesmo, no ponto de dizer, quebrei com os padrões tradicionais impostos pelo cristianismo maçante ali, que é assim, agora é só eu, né? Porque eu já rompi com essa barreira. Eu estou falando isso em contexto de sociedade mesmo, né? E se eu posso trazer uma experiência pessoal assim, tá, eu já não faço mais parte dessa coisa que vocês querem, assim, eu não vou ser a missionária da igreja que vocês querem, não sei o quê. Beleza, já me encontrei, já não sou essa pessoa que minha família queria que eu fosse. Mas daqui em diante, e agora? Entendeu? Então, assim, eu acho que ter essa referência que você está trazendo, assim, do que é o que foi negado, né, da natureza humana para a mulher, né, porque foi uma imposição, é interessante, porque muitas vezes a gente se perde também, né? Não é todo mundo que consegue ir de encontro com que, de fato, assim, normalizar que tá tudo bem sentir raiva. E não é porque o coleguinha tá comentando que, mas isso não é coisa de mulher, que não é coisa de mulher. Entendeu? Assim, eu acho que é por aí. Enfim.
sentir raiva e tristeza, né? Porque a gente vê também o depressivo também, né? O depressivo black metal, também com mulheres também nesse campo. Então, também é algo também que é ligado às mulheres, essa expressão da dor, essa expressão da tristeza, porque as mulheres sempre foram muito cobradas a serem muito felizes, muito otimistas, né? Mais do que os homens, né? Justamente para se manter a família feliz e perfeita, as mulheres Uhum. a estar sempre alegre, sorridente, você nunca pode estar, né? Elas se culpam muito, às vezes, até pela tristeza, Sim. pela depressão, né? Por conta desses padrões, né? De que você tem que ser feliz o tempo todo, né? Não, e aí você percebe, olha quantas mulheres acabam sofrendo a vida toda porque tem a depressão pós-parto, né? Tô falando já coisa simples aqui. A gente carrega no corpo a responsabilidade emotiva. Às vezes essa tristeza que é negada vem através de doenças, assim, mioma, não sei o que, no útero. Isso é o emotivo falando assim, olha, você não pode me negar, que senão seu corpo vai sentir. É isso. E eu digo assim, eu nem falo tanto como mulher, para homem também, para todo mundo, assim, repressão de sentimentos causa coisas ruins depois, assim, né, enfim. Aí, voltando aqui, Suzane. Só um segundo, abrindo a porta dos Tudo gatos. bem, Pronto, que aqui é um entra e sai de gatos. tudo bem, não tem problema nenhum. Aí, dando Então, continuidade, então, a gente já falou de toda essa questão de figura feminina, né? A próxima pergunta, que era até voltando para essa visão convencional da maternidade, em referência ao mês que foi justamente imposto também para a gente, que é o mês das mães, e só nesse dia é o dia da mãe, né? Mas assim, já passou também, e o programa está indo no ar agora, no fim de maio, mas assim, a figura da mãe ancestral, né? Que também é a parte da temática do que a gente está falando agora, não só do miastenia, mas do que você acredita também. Essa mulher guerreira, guardiã da memória, né? O conhecimento aí, a sabedoria. Assim, qual que é a sua visão agora de historiadora em relação a essas estruturas patriarcais? A gente já está entrando nisso, querendo ou não, mas assim, um resuminho assim, como que eu posso falar assim? Nessa parte eu preciso assim, esse papel simbólico da mulher antes das estruturas patriarcais modernas, assim, como que a gente pode resumir sucintamente qual é a sua visão a respeito disso, né? Desse papel da mulher mãe, mas não a mãe da família, mas a mãe do mundo, Gaia, alguma coisa assim. então, a gente tem uma idealização desse passado em torno muito dessa figura materna, porque dentro da nossa, isso é uma coisa moderna, nossa, cristã, de buscar o poder das mulheres apenas na maternidade, como se as mulheres só exercessem algum tipo de poder que emana do seu biológico e não das suas capacidades intelectuais, guerreiras, artísticas, né, ou até espirituais, né, os seus poderes. Então, tem muito isso. E quando a gente olha para o passado, por muito tempo, eu no meu doutorado, eu fiz uma crítica sobre isso, porque muitos estudos sobre espiritualidades antigas, pré-colombianas, pré-históricas também, tenderam a buscar o chamado culto à grande deusa mãe. Né, na Vênus, ou seja, tudo que tinha um corpo protuberantes, estatuetas antigas encontradas aí com vestígios arqueológicos, foi interpretado a partir dos nossos valores do presente, como se, se isso tem um corpo, né, como a Vênus de Rotentote, com seios protuberantes, né, nádegas, barriga, porque devia ser um culto à fertilidade, devia ser um culto ao feminino. Então, isso foi generalizado, né, por todo mundo, assim, todas as estatuetas que encontraram ou expressões arqueológicas de corpos femininos foram vistos como cultos de fertilidade ou de um poder materno. Então, essa é uma visão muito generalizada também dessa ancestralidade feminina. E muitas mulheres, quando buscam isso, quando olham para o passado, estão em busca dessa essência da grande mãe,
né, conectada com a terra, ou seja, essa relação que também é cristã, de que o corpo feminino ele é mais natureza, né, ele é mais voltado para a natureza, por conta do biológico, do que para outros campos da política, da cultura, da arte, da religiosidade. Então, isso também nos excluiu, nos limitou muito, né, as formas de poder. Né? Então, quando eu penso nessa ancestralidade feminina, eu estou em busca, e como pesquisadora, historiadora, eu estou em busca de outros parâmetros de existência para essas mulheres, né? Os outros mundos possíveis para homens e mulheres, e onde esse feminino, ele não exercia poder por ser uma grande mãe, né? Mas por várias outras habilidades ou características, né, também que as mulheres podem assumir como os homens. E aí, então, eu tenho até artigos publicados sobre isso, sobre pré-história, para o ensino de história, né, porque eu formo professores para o ensino de história nas escolas, contestando isso, né, essa ideia de que o feminino sempre dependeu do masculino por conta da maternidade, por conta de ser mãe, e que isso limitou a existência das mulheres. Então, estou sempre em busca de outros estudos, de outros vestígios que mostram o diferente, que mostra o possível, né? Que são as chamadas histórias do possível para as mulheres. E no Miastenia eu quis também trazer isso nas letras, né? Trazendo mulheres de força, de poder, mulheres também na guerra, mulheres de resistência ao colonialismo, ou seja, em imagens que foram negadas, especialmente para esse feminino indígena, que seria o nosso ancestral, que seria um feminino, então, subalterno, submisso, né, que não teve nenhuma resistência e apenas mãezinha. Né? Não que ser mãe, né, seja uma imagem, não estou dizendo isso, uma imagem negativa, mas essa não pode ser a única possibilidade de existência e de poder das mulheres. Esse é o problema. Quando colocaram o nosso poder apenas na maternidade, no biológico, e não em outras coisas que a gente faz. Então, isso, de alguma maneira, me fornece também referências, né, para o que eu sou, para a maneira como eu vou me construindo também no tempo presente. Eu não sou mãe, eu optei por não ser mãe, né, não quis, né, desempenhar a maternidade, e também ainda também não estou em busca de ser nenhuma mãe simbólica para ninguém, né, como referência. Né? Então, também essa coisa, né, que as mulheres carregam, sempre ligada ao biológico, a gente sempre foi visto muito associado ao biológico, e aí eu te respondo também a outra questão sobre ser mulher, né, no metal, que essa coisa de ser referência, né, de representatividade, o quanto também ela é problemática, porque há uma generalização, né, às vezes, de que uma mulher só basta, de que uma mulher representa todas. Esse é um problema, né? Então, da gente pensar nessa representatividade até como uma figura materna, né, que representa todas as mulheres, pensando nessa forma de buscar isso no passado, a gente tem isso no presente também, e dentro do metal tem isso, né, das pessoas acharem, não, coloca todo mundo no mesmo saco, sabe, assim, e isso está sendo um saco já há muito tempo, né, de misturar a gente com bandas de tudo quanto é estilo, bandas que não se respeitam, bandas que não se escutam, bandas que têm, né, completamente temáticas diferentes, mas coloca nós todas no mesmo saco porque nós somos mulheres, ou seja, por conta do biológico, né? Então, assim, isso me incomoda muito, porque direto estão fazendo isso, direto fazem postagens, né, sobre as mulheres do rock, mulheres, né, tal, e junta todo mundo. Né? E isso ainda fica... Aí fica um monte de gente lá brigando na postagem. Tá faltando não sei quem, tá faltando não sei quem. Claro, por quê? Porque vocês estão buscando o tempo todo apenas uma ou duas, três mulheres que têm que tem a obrigação de ser um monstro para representar todo mundo. Sabe? Tem uma responsabilidade enorme nessa representatividade. Sabe? De achar que você tem... de que você pode representar todo mundo e não pode. Sabe, nós somos diversas e plurais. Eu aprendi muito isso com mulheres indígenas, com mulheres negras, né? Por exemplo, também sobre o racismo, né? Que tem dentro da cena metal, e que você não é só uma mulher, quando você é uma mulher branca, quando você é uma mulher latino-americana, uma mulher indígena, uma mulher negra, né? Você também sofre discriminação das próprias mulheres, né? Que não vem isso. E dentro do metal, a gente não é essa mulher, a gente é black metal, a gente é pagan black metal, a outra é hardcore feminista, né, o punk, então, o death metal. Então, você tem diferentes estilos que muitas vezes são, né, não se batem em termos de ideologias, de posicionamentos,
né? E isso é muito ruim para as mulheres, né? Porque assim, metal é sobre comunidade e a gente tem trabalhado, ou nossa música tem sido respeitada e admirada dentro de um certo círculo, né? Dentro de um certo grupo de pessoas que gostam daquele som. E aí, quando você joga todo mundo no mesmo saco, você é avaliada, você é cobrada também a agir de determinadas formas porque é mulher, ou seja, novamente estão imprimindo sobre nós padrões do que é ser mulher também, dentro do metal, do rock, né? Outra vez vieram me chamar para uma live que era para a gente também ir para a escola para falar sobre a minha música e tudo, e eu falei, nossa, mas eu vou na escola para falar sobre temática anticristã, contestação, sendo que eu chego lá, você tem crianças evangélicas, eu lido com formação de professores, eu sei muito bem como é que é isso. Não, isso não é bagunçado assim, não é porque eu sou mulher que eu sou boazinha, sabe? Às vezes eles pensam, não é porque eu também sou professora da universidade, né, que eu sou politicamente correta. Né? O tempo todo essa cobrança de que a gente seja politicamente correta, cobrando de que as mulheres todas sejam ativistas, militantes o tempo todo, só que a música que eu estou fazendo há mais de 30 anos, né, ela tem outra expressão, ela é uma expressão muito rebelde, contestadora, né, de muitas coisas que muitas mulheres por aí não vão gostar. Então, assim, eu não me sinto na representação ou num lugar de representatividade de todas as mulheres. Isso é uma responsabilidade enorme. Tem algumas mulheres que, sim, podem se identificar comigo, podem concordar com minhas ideias. Nem todas vão só porque eu sou mulheres, e elas vão se incomodar. Elas também vão se incomodar quando me colocam como cite aí uma vocalista feminina de metal extremo. Essa mania, né, que tem. A gente não fica ranqueando ou elegendo as melhores bandas de homens. Ninguém faz isso. Ninguém fica colocando as melhores bandas ou 10 bandas com homens no vocal. Embora isso seja por conta da nossa raridade, né, dentro desse universo, porque nós somos poucas, mas já não tão poucas, que acho que isso também está na pauta, né, dos anos 90 para cá, né, de um momento em que eu praticamente estive sozinha, em muitos momentos, assim, como uma mulher de banda, né, no Brasil, tocando black metal, e hoje você tem muitas mulheres tocando. E eu não acho justo quando a gente ainda continua elegendo, né, que mulheres devem representar, porque tem muita mulher, tem muita mulher liderando, tem muita mulher compondo, tem muita mulher fazendo música boa, tem muita mulher organizando show também, né, nas mídias, como você também que está aqui fazendo, né, dando esse apoio na divulgação, né, da banda, das coisas que a gente faz na cena, além de ter banda também, né, de estar tocando. Então, tem muita mulher fazendo muita coisa, e a gente ainda fica nessa de ficar elegendo espaços para o que é feminino, e quando a gente elege esse espaço para o feminino, a gente coloca todo mundo, ou seja, a gente não valoriza o que a gente faz dentro de estilos específicos, que é onde eu acho que a gente está batalhando para ter um reconhecimento, né, para ter um espaço, é dentro dos estilos específicos. A gente não está batalhando para representar as mulheres como um todo, não. Para ocupar esse espaço, de forma alguma, nem quero. Isso é cansativo, você vira um monstro de não sei quantas mil cabeças. Você não dá conta de representar todas, isso é uma merda, né? E isso é muito injusto com muitas mulheres, né? Então, e quem tem essa pretensão, a gente bem sabe que é o feminismo branco, né, eurocêntrico, que quis falar por todas as mulheres, né? O feminismo hegemônico quis falar por todas as mulheres e não falou só por elas mesmas, né? E excluíram as outras. Então, esse cuidado também com o que a gente chama, com o que a gente às vezes almeja de representatividade feminina, porque a gente não fala isso também em relação aos homens, né? Os homens também representam grupos muito específicos e diversos, e eu acho que a nossa luta hoje é por ser diversa, para que a gente se reconheça como pessoas plurais, né? Como sujeitos diversos, e não como esse bloco monolítico do que é a mulher, né? Como eu falei aqui, recapitulando até a história, né? Até a maneira como a gente vê o passado, eu sempre, o tempo todo, buscando esse padrãozinho, né, de mulheres. Então, para a gente também buscar nesse espaço mais liberdade, mais pluralidade, né, para as mulheres, reconhecerem as mulheres dentro dos espaços onde elas estão inserindo suas músicas, suas temáticas, né, seus estilos, que são muito específicos, né? Então,
Não, mas assim, é uma reflexão muito válida, porque as pessoas, por exemplo, elas não conseguem enxergar nada além do palmo ali, né, do nariz ali. Assim, você falou um negócio muito legal que eu acredito que não só você, ou não só eu, mas assim, que é recorrente, é uma mina que tá fazendo som, ou, pô, é muito legal porque é uma mina que tá lá. Não, cara, é o som. Tipo, E por um escuta o lado som. é interessante que assim, ao saber que tu é uma mulher, e isso chama uma atenção, porque nossa, é uma coisa, né, rara de acontecer, chama uma atenção, né, para as pessoas verem que a gente ainda está numa fase ainda de mostrar que a gente é capaz. Olha como essa menina toca a bateria pra caramba, olha como ela faz um vocal assim, ou como ela é Tipo capaz de assim, compor ou de escrever alguma coisa. A gente ainda está impactando a sociedade em romper com essa visão biológica de que nós somos incapazes, sobretudo de fazer música extrema. Então, isso dá um primeiro impacto. Mas a gente tem que passar dessa fase, né? Porque isso daí não é apreciação, isso não é admiração ainda, isso não é respeito. Isso é só impacto. Impacto para quebrar essa visão monolítica de que as mulheres não são capazes. Então, quebrou, chamou atenção, e agora, o que a gente faz com isso? Né? Respeitar, é inserir, né, nos espaços onde elas estão lutando. Né? Então, sem concorrência e competição, porque eu vejo que dentro da cena metal eles colocam muitas mulheres de estilos completamente diferentes, competindo. sim, Competindo tem, com a melhor tem mesmo. vocalista, com a melhor guitarrista, são de estilos completamente diferentes. Nós Uhum. somos diversas também. E isso Sim. gera competição, coisa que sempre foi fomentada sobre as mulheres. Né? Isso é algo também que a concepção de gênero cristã também imprimiu sobre as mulheres, de que nós devemos disputar homens, que nós devemos disputar espaços, né? De que as mulheres estão sempre competindo, concorrendo entre si para chamar atenção e para ser validada. Para ser validada. E validada por quem? Por homens, né? E aí, então, realmente é muito triste essa situação ainda, que persiste, né? Que de alguma maneira ainda persiste, né? Assim, por mais que as pessoas às vezes sejam muito bem intencionadas, eu já lidei com muita gente bem intencionada, fala assim, não, vamos fazer um show só com mulheres, só com bandas femininas ou bandas com mulheres na formação, sabe? Tem essa intenção de, vamos dar espaço para as mulheres, sempre os homens, né? Vamos dar espaço para as mulheres, para validar as mulheres, né? O outro, tive convite para fazer uma collab, não sei o quê, porque eram só mulheres, né? Então, às vezes surgem esses convites que para mim são né, bem problemáticos, porque querem nos colocar juntos com outras porque são mulheres, não que a gente, né, se odeie, pelo contrário, a gente quer justamente quebrar esse preconceito. Tá, mas aí o que a gente faz com tudo isso? Né? A gente é obrigada a se tolerar mais, a gente é obrigada também a ter que fazer coisas para ser validadas como mulheres, para juntar mulheres, para mostrar que existem mulheres. Só quem tem que passar dessa fase, porque nós somos artistas muito singulares, muito específicas, em estilos específicos que são comunidades também, ou seja, e às vezes quando a gente fica só nesse universo só do que é o feminino, a gente perde um pouco dessa referência da comunidade, a não ser que você construa uma comunidade só de mulheres, né, que apoiam só mulheres também, né, que é possível. É uma inclusão, é uma inclusão que acaba se tornando uma separação, na verdade, né? Porque assim eu já me senti muitas vezes, né? Assim eu já me senti muitas vezes com essa inclusão, porque as pessoas não gostam do nosso estilo de som, não gostam de black metal. Né, me juntar também com vocalistas de metal lírico também, né, ou de rock, que às vezes, né, tem até medo do black metal, né, que não gostam da nossa temática, que se sentem mal com essa temática, entende? Então, às vezes junta todo mundo e você tem essas diferenças, sabe, que às vezes se quer negar essa diversidade, essa diferença entre as mulheres, que eu acho que é bastante problemática, né? E que pouco sustenta as mulheres nessa cena. Né? Porque no final nós somos pessoas, assim, independente do gênero, assim, eu sou a Yarly, a Nu aqui que vos fala, e eu tenho os meus gostos e eu gosto daquilo que eu gosto.
Não é porque a minha amiga que está aqui do lado é uma moça também, que ela vai gostar da mesma coisa que eu. Às vezes ela tem uma sensibilidade maior ou menor. Assim, tipo, é independente, é coisa do humano mesmo, assim, né? Às vezes. E nós aprendemos ali a respeitar mais. Nós, como mulheres, nós respeitamos mais as outras mulheres também na cena por conta disso, porque a gente tem essa experiência comum de muitas mulheres, né? Mas a gente não vive só da experiência comum, né? A gente vive também da nossa diversidade, das nossas diferenças, né? Dentro de subgêneros ou de comunidades específicas. Mas a gente tem um respeito por elas, né? Nos seus subgêneros, né? Também, sim, claro, né? Porque a gente bem se reconhece nesse campo também de ser estigmatizada, de ser inferiorizada, né? De ser vista como incapaz, né? Então, a gente bem se reconhece também nesse lugar, mas não é só isso, a gente não é só isso. Não, né? Então, a gente é diferente, a gente é diverso. Então, eu acho que a gente precisa passar de fase, só que a gente ainda está nessa. A gente ainda está nessa de saber que mulheres são capazes de tocar música extrema. Isso ainda chama atenção, né? Agora, só que eu não sei se realmente nós estamos sendo ouvidas. Se nós estamos eu tenho minhas dúvidas também. Se nós estamos sendo levadas a sério. Se há pessoas admirando de fato o nosso trabalho, ou gostando do nosso trabalho, curtindo o nosso trabalho, ou se elas estão apenas impressionadas. Então, eu tenho essas questões também. Eu acho que no seu caso, minha Sininha já tem mais de 30 anos de carreira, e além do ter mulher, eu acho que tem trajetória. Eu acho que isso conta muito mais do que o simples fato de ter mulher na banda, né? E assim, já aproveito. E aí, aproveitando já essa deixa, né? Já que a gente está falando muito, enfatizando muitos problemas, as problemáticas, vou virar a chave um pouquinho, né? E essa questão do registro histórico que vocês carregam nas costas, isso aí sim é um peso, hein? Porque, querendo ou não, é uma documentação histórica do Latinoamérica, né? Tipo, dessa ancestralidade que a gente tanto falou hoje, nessa manhã. Você está registrando a história na música. E aí? Eu sempre tento explicar assim, que o que eu faço na miastenia não é o mesmo que eu faço na academia, na universidade, como pesquisadora, escritora, né? Não é o mesmo que está na minha tese. Dentro do miastenia, eu tenho liberdade poética. Afinal, né, vem aí do subgênero black metal, já não é brincadeira, né? Então, para dentro do black metal, eu trago concepções de história, sobretudo de crítica, de rebeldia também em relação à historiografia tradicional, conservadora, essas histórias que eu falei aqui, monolíticas, sobre as mulheres, né, sobre as possibilidades de existência também no passado. Então, eu trago para o miastenia e envolvo tudo isso numa ficção histórica. Então, assim, o que eu faço no miastenia é ficção histórica, né? Os Espíritos Rupestres, por exemplo, ele é baseado num conto, primeira vez que eu escrevi um conto, que é a Bruxa Xamã, que é baseado, então, em fatos, né, históricos, né, de mulheres indígenas que foram perseguidas pela Inquisição, a Guerra dos Bárbaros que aconteceu no Nordeste brasileiro. Então, eu junto esses acontecimentos e vou tecendo uma narrativa que, de alguma maneira, está comunicando algo de crítica em relação a uma história tradicional, colonialista, né, de poder. Então, o que a gente faz aí, esse registro histórico, ele é reinterpretado, mas de uma maneira dentro de uma estética, né, dentro de uma estética sombria, dentro de uma estética agressiva, né, obscura, né, de evocação, uma estética que tem elementos ritualísticos, mas ritualísticos sombrios, obscuros, de evocação do mundo dos mortos, né? Então começa com esse ritual simbólico de evocação desse mundo dos mortos, né, no álbum Espíritos Rupestres. Então a gente faz tudo isso para criar um outro mundo, para criar um ambiente imaginário que nos transporte, que nos dê outras referências para pensar a existência, para pensar o passado. Ou seja, mais do que comunicar rituais ou espiritualidades inexplicáveis, é um outro tipo de força que se transmite aí, que é uma força
de outras possibilidades, de outros mundos possíveis, forças daquilo que são referências para a gente, de lutas, de guerra, de resistência, de raiva, de superação, às vezes, de contestação, de rebeldia, né? Isso daí nos inspira. Então, como algo espiritual, né? Mais nesse sentido, como algo espiritual que nos toca, que nos empodera, né? que de alguma maneira é constitutivo do que a gente é. Então, inclusive, que eu lembrei aqui, porque essa pergunta também é muito parecida com o que fizeram para mim, numa pesquisa que eu estou participando com o pessoal da Universidade de Helsinki, a Suzana Gonçalves, que é sobre a espiritualidade feminina na música, né? E eu sou uma das que estão participando, né? Dentre outras artistas até do rap americano que estão participando, né? Então, e aí ela me perguntou, o que você sente quando você está no palco? Né, quando você está tocando essa música, né? Porque há quem sinta que está emanando algum tipo de espiritualidade, que está tocando as pessoas, ou de que está incorporando, né? Tem a relação, quem sente que quando está tocando, está incorporando uma entidade, ou não é você. Não, eu até falei, não é nada disso, sou eu mesma tentando criar outros mundos, né? É como uma nuvem, né, que eu crio. Ela falou, qual a imagem que você tem, né, de quando você está ali no palco? É como se fosse uma música, uma nuvem, e essa música, né, onde a gente pode ver coisas, onde a gente pode ver outras possibilidades, outras referências, que esteticamente dá um prazer de ver, dá gosto de ver, né, e dá emoção. Então, assim, é uma música para emocionar, é uma música para dar referências, né, te fazer pensar, te fazer sentir algo. Né? E isso baseado em referências de passado, né, de conteúdos, né, do passado que eu seleciono como possíveis, né, que nos ajudam a tecer todo esse universo do que Minha Senia retrata nas letras. Né? Não sei se responde por tanta coisa. Não, mas então, para concluir isso aqui que vocês acabaram de ouvir, é o que significa arte. Arte é isso, é pegar toda essa bagagem. Assim, se eu fosse uma professora de arte, assim, eu explicaria o conceito de arte. Porque arte nada mais é do que você transformar toda essa bagagem que você carrega em uma expressão para causar sentimento, seja positivo ou negativo, interpretação, subjetividade, não é arte. Pois é, a arte está aí para expressar aquilo que a gente não consegue, por exemplo, na ciência, que eu não consigo lá na historiografia, que eu não consigo, às vezes, numa aula de história, porque a arte possibilita a gente expressar esse lado mais complexo, contraditório, muitas vezes, da nossa existência. Né? Que são os processos internos, de como que a gente absorve tudo que está por aí nesse mundo, né? E como é que a gente tenta expressar isso e comunicar isso por meio de sons, né? Por meio de poéticas, né? É algo que a gente vai tentando fazer como uma necessidade humana, né? Uma necessidade de também de estar comunicando, né? É isso, então, Suzane, foi um prazer imenso te receber aqui no Vozes, né? Eu vou estar encerrando agora a nossa gravação. Nossa, assim, foi uma explosão, assim, muitas reflexões, muitas quebras de paradigmas também, né? Daquilo que já era imposto de ideia também. Então, assim, é por isso que eu gosto dessas entrevistas, assim, que a gente até escreve um script, mas, assim, foge completamente porque é uma troca, é um bate-papo, é uma troca de experiência aqui. E, assim, isso vai servir não só para mim, não está servindo só para mim, como eu acredito que também vai servir para quem vai estar acompanhando esse programa no Vozes, né? E você teria alguma mensagem para deixar para os ouvintes, para a gente aqui da rádio? Queria deixar alguma mensagem de forma geral, algum lançamento futuro? Como que está aí essa prospecção para futuro, essa projeção? Assim, você quer deixar algum recado? E ali e a Dark Radio também, eu agradeço muito aí pelo apoio de vocês, pela oportunidade de estar aqui podendo falar um pouco sobre nossas ideias, né, sobre minha trajetória. Então, isso aqui é algo realmente muito valioso e importante para a gente. Né? Espero, desejo aí que vocês continuem fazendo esse papel importante na cena. Já estou com o gato aqui doido para sair da sala aqui já. E agradecer, né, pelo trabalho que vocês realizam de divulgação, né, do que as bandas fazem, do que as produtoras fazem, do que os organizadores de shows fazem. Né? O trabalho de vocês é muito importante, né, para que a cena continue, para que essa comunidade continue,
né, existindo, continue, né, tendo uma trajetória bacana aí. É isso, e o Miastenia segue, né, o nosso legado segue ativo, tá? As pessoas podem acessar nas plataformas, a gente tem um canal no YouTube, nossos discos estão em todas as plataformas de streaming, então é possível de estar ouvindo lá, e a gente segue agora compondo novos sons, né? Então a gente está um pouco quieto em silêncio, porque esse momento de compor é um momento também de delinear um novo projeto também para um próximo disco. Então, é algo que a gente está pesquisando, estudando muito, vendo referências, avaliando, reavaliando. Então, estamos nesse momento de começar mesmo um novo projeto, né, para um próximo álbum, pensando, então, nessas novas composições. É isso. E aí... eu não sei se eu posso... nas redes sociais. Sigam Miastenia, Suzane também, são perfis assim que vale a pena estar acompanhando aí, não é só o som, e muito além do que já tem de trajetória, não é mainstream, é som bruto de verdade aí. Então, se você não conhece Miastenia ou a Suzane, vai lá, procura, pesquisa, tem um site oficial deles também que conta a biografia, a história, como que essa composição dos álbuns e tudo mais. E eu espero, assim, eu não sei se eu posso estar falando isso, tá? Mas assim, eu espero que role a viagem lá para São Raimundo Nonato. Tem que rolar, cara. Vai rolar esse ano, vou lá. Estou tentando ir esse ano, e isso também serve para a gente tentar encerrar essa fase de divulgação ainda do Espíritos Rupestres, porque a gente tem um material, uma parte de um material já gravado para um videoclipe, e a gente precisa ir lá na Serra da Capivara para colher mais imagens, para a gente lançar mais um vídeo ainda. Vamos ver se no ano a gente consegue também. Então, eu já ia falar isso, eu só não recomendo ir no BR Obró, que é o setembro, novembro ou dezembro, que são os períodos mais quentes, assim. Ah, tá. Vamos saber. Mas assim, mas é no sul do Piauí também, é porque o BR Obró, ele marca muito, eu sou de Teresina, né, eu acho que eu já comentei com você, então lá no Piauí é muito calor, assim, só não é tão quente quanto Cuiabá, mas é o lugar mais quente do Brasil, velho, a gente tá ali na linha do Equador, então assim, mas eu já não posso falar por São Raimundo Nonato, mas assim, vai preparado, protetor solar, muita água, se hidrata, é isso. Su, muito obrigada. É isso, cara. Rock and roll, vamos lá. Tchau, tchau. Vou parar a gravação.
Why is it you? If you can walk it